em política e econômica, eu, então, agora vou passar a palavra para o professor Celso Martoni e professor Bolívar Lamounier. E, na realidade, quando a gente pensou em convidá-los para vir falar hoje para nós, é justamente pensar o seguinte: é a gente poder analisar com o professor Martoni, que a gente está sempre muito habituado a conviver com ele, a conversar com ele, o que a gente precisa fazer para conseguir voltar a crescer? Se é possível voltar a crescer, em quanto tempo é possível a gente voltar a crescer? Mas, ao mesmo tempo, é pensar, e também, aí sim, conversando com o professor Bolívar Lamounier, é tentar ver o seguinte: se tudo isso que está acontecendo do ponto de vista social, se isso vai permitir que a gente volte a crescer, se vai permitir que isso permita que as nossas autoridades, permita que o Congresso Nacional possa se reposicionar e possa fazer com que as reais necessidades que os diferentes segmentos da sociedade têm para que esse país possa efetivamente voltar a ter uma trajetória positiva. Porque, lamentavelmente, eu acho que agora está chegando, finalmente, está chegando com muita clareza para todos que o tempo em que a publicidade foi capaz de vender uma ideia de que a gente estava numa pátria maravilhosa, que tudo era uma maravilha. Eu dizia que isso ia até depois da Copa do Mundo, só que parece que ele aguentou, não foi até a Copa do Mundo, foi até a Copa das Confederações. Não deu para chegar na Copa do Mundo. Então, eu espero ouvir de quem entende muito do que o povo possa estar dizendo e de quem entende de indicadores econômicos melhor do que eu pretendo ouvir alguma coisa, até porque os resultados da sondagem que a ABINE faz junto aos seus associados não são nada animadores. Confesso que eu fiquei muito frustrado com a sondagem que nós fizemos com relação ao mês de maio, que nos deixou muito decepcionado. Depois de uma trajetória de melhoria no mês de abril, quando a gente viu a queda dos indicadores no mês de maio e, principalmente, a queda da confiança do empresário industrial no mês de maio, isso é muito desanimador. Isso faz com que a gente não consiga continuar otimista. E, evidentemente, o empresário não estando otimista, a gente não pode pensar em investimento, a gente não pode pensar num cenário de tempo muito bom para esses próximos meses daqui para frente. Então, a minha fala era essa por hora. Eu vou pedir, então, a gente agora vai sair aqui da bancada para passar para o professor Martoni e o professor Bolívar. Muito obrigado. É um prazer estar novamente aqui, companhia do Bolívar, velho amigo, velho conhecido. Para novamente discutir uma questão que tem sido o pesadelo dos economistas da minha geração, pelo menos, porque
nós começamos a trabalhar profissionalmente no fim do milagre econômico. E de lá para cá não aconteceu nada nesse país. Né? Foi uma crise atrás da outra. Né? Então, toda a nossa vida profissional foi tentar responder essa pergunta. Por que esse país não cresce? Né? O que é evidente que não é uma resposta simples. Né? Mas eu vou tentar mostrar o que está ocorrendo no momento, né? Mas sempre tendo em vista uma ótica de longo prazo. Depois nós vamos discutir um pouquinho o curto prazo, né? Que é a coisa mais, talvez mais relevante nesse momento, né? Dado o fracasso da política econômica, o que é possível fazer para sair dessa? Né? A situação realmente é difícil, né? Tanto em termos de inflação quanto de crescimento econômico. Não tá. Então vamos tentar discutir um pouquinho que alternativas existem nesse curto, médio prazo, mas eu queria começar falando um pouco do longo prazo. Né? Como vocês sabem, o Brasil convergiu em termos de renda per capita, né, em relação ao resto do mundo, especialmente aos países desenvolvidos, até meados dos anos 70, quase final dos anos 70. A partir de lá, a gente falava nos anos 80 na década perdida, né? Mas a década de 90 também foi perdida, e a década de 2000 está sendo perdida. Então, na verdade, nós estamos falando de um fenômeno que durou toda uma geração, 35 anos já, de insucesso econômico, no qual, nesse período, o Brasil divergiu, em termos de renda per capita, do resto do mundo. Quer dizer, que é um negócio que não é conjuntural, quer dizer, é uma coisa já secular. Né? Algo aconteceu no Brasil, nos anos 70, talvez, não em algum momento, que produziu esse descaminho. Né? E até hoje nós não fomos capazes de recuperar o vigor que sempre prevaleceu na economia brasileira. Né? No último século, na verdade, existem estudos sobre isso, né? O Brasil foi um dos países que mais cresceram no mundo, ao lado do Japão, entre 1870 e 1970. Né? E algo, de alguma forma, ocorreu que produziu essa situação que nós estamos vivendo nesse momento. Né? Então, eu vou começar... uma coisa que é meio didática, mas é como os economistas pensam o problema. Certo? É uma coisa simples. Né? O crescimento do PIB resulta do crescimento do estoque de capital, do crescimento da mão de obra, ou da força de trabalho, né? E do crescimento da produtividade. Quer dizer, a gente costuma separar esses três elementos. Né? E considerando o quadro brasileiro no momento, nós chegamos, quando fazemos essa conta, né, a um crescimento potencial, quer dizer, se tudo correr bem, economia em pleno emprego, etc., dá para crescer 3% ao ano. Não mais que isso. Né? Da onde vem isso? Vem, no caso do capital, de uma situação muito pobre do ponto de vista de poupança. Né? A nossa poupança interna tem ficado em torno de 17% do PIB apenas, contra 24%, que é a média dos países emergentes. Média. Tem países que estão bem acima disso. Né? O México, eu acho, está em 24%. Né? Nós estamos com 17% e caindo. Né? Caindo por quê? Porque o governo, o setor público, despoupa, né? Ele não contribui para a poupança, ao contrário, ele come um pedaço da poupança privada para se financiar. Né? E todo esse perfil de política econômica dos últimos 8, 10 anos, que privilegiou o consumo, acabou criando também uma queda na própria poupança das famílias. Quer dizer, o consumo subiu mais do que a renda, a poupança automaticamente caiu. Né? A poupança é a diferença entre renda e consumo, tá certo? Então, com essa taxa de investimento, que eu estou sendo otimista, o investimento hoje está em 18% do PIB, eu estou supondo 20%. Dá para fazer aquela conta ali, a força de trabalho está crescendo algo tipo 1,5, 1,6 ao ano, ainda, né? Depois eu vou fazer uma observação sobre essa questão da força de trabalho. E admitindo que a produtividade cresça 1,2% ao ano, que corresponde aos nossos melhores anos, na verdade. Né? Nos últimos 3 anos,
de 2011 até 2013, a produtividade agregada no Brasil caiu, na verdade. Não subiu nada, caiu. Né? Então, mas vamos dizer, que em condições favoráveis talvez possa-se pensar num aumento de produtividade modesto, né? Isso é pequeno, perto de outros emergentes que a gente conhece, né? A China, por exemplo. Mas, enfim, não é? Chegamos com boa vontade a algo tipo 3%. Então, esse é a contabilidade que os economistas fazem quando discutem a questão de crescimento econômico. Tá certo? O segundo ponto que eu queria... Isso é um assunto longo, mas só para mostrar que talvez nós estejamos perdendo mais um bonde da história, é a questão do chamado bônus demográfico. Né? Quer dizer, o Brasil está vivendo... a transição demográfica no Brasil está ocorrendo de uma maneira bastante acentuada, né, ao longo das décadas recentes, e isso tem produzido o tal bônus demográfico. O que é isso? É um aumento na participação da população ativa na população total. Então, vocês observam que, eu peguei só de 80 até 2050, né, vocês observam que a população entre 15 e 64 anos, que é a população ativa, na idade ativa, está crescendo, chegou em 65% no censo de 2010, e isso é previsão do IBGE, não é? Vai chegar a pouco mais de 70% em 2030. E a partir daí vem o lado negativo, quer dizer, o ônus demográfico. Né? Nesse período que você tem... Por que é um bônus demográfico? Você tem mais gente trabalhando perante os jovens, quer dizer, que estão fora da força de trabalho, e os velhos. Os velhos estão subindo na população, mas ainda não tanto. Não é? Vai chegar um ponto em que os jovens vão continuar reduzindo, não é? E os velhos vão crescer mais do que proporcionalmente. E aí a população ativa começa a cair. Não é? Por exemplo, uma das coisas que se diz que esse bônus demográfico poderia ter um papel importante na melhora da qualidade da educação no Brasil. Porque você vai ter menos jovens entrando nas escolas, relativamente, certo? Do que no passado. Isso permitiria, então, um salto de qualidade na educação. Não é? E essa oportunidade pelo menos até hoje, está sendo desperdiçada. Tá certo? Então, quer dizer, se a gente não aproveitar esses 10, 20 anos que nós temos ainda pela frente, não é? Que cria uma alavanca positiva do ponto de vista de crescimento econômico, ligado à força de trabalho, nós podemos chegar daqui a 20 anos numa situação realmente muito mais complicada. Não é? Que é uma situação parecida com os europeus hoje. Não é? Bom, de onde vem ganho de produtividade? Né? Ganho de produtividade é um negócio muito geral. A gente coloca lá dentro um monte de coisas diferentes. Não é? O que se sabe é que a produtividade funciona. Você consegue aumentar a produtividade em função de inovação tecnológica, né? Ciência aplicada, tá certo? Para isso, você tem que ter participação de universidades, institutos de pesquisa e pesquisas das próprias empresas, não é isso? No caso do Brasil, a gente sabe que, tradicionalmente, o Brasil é um país lento do ponto de vista tecnológico. Né? Tem sido um país lento tecnologicamente. A qualidade da força de trabalho, que é o investimento em capital humano, em qualidade da educação, etc. Né? Quer dizer, não basta você ter pessoas trabalhando, você tem que ter pessoas cada vez mais equipadas intelectualmente para exercer funções. Né? Então, a falha do sistema educacional nosso, né, dadas por esses índices internacionais, que são vexatórios, né, para o Brasil, mostra que nós não temos acumulado esse capital humano, que seria uma fonte importante de crescimento ao longo do tempo. Né? Depois nós temos o lado do governo. O governo é importante aqui? Claro que é, porque o governo representa 40% do PIB. Não é? Ele gasta 40% do PIB. Então, a forma como ele gasta é fundamental para determinar o que o setor privado pode fazer. Não é? Eu vou mostrar para vocês um quadrinho que sumariza onde é que o governo, o setor público brasileiro gasta dinheiro, né? O nosso dinheiro, tá certo?
E, finalmente, a questão da qualidade das instituições. Isso é uma coisa que a gente geralmente não leva em conta, mas é fundamental, né? Tem um economista americano chamado Douglas North, que ganhou o Nobel de Economia há uns 10 anos, um pouco mais, né? E o North tem um livro de 2005, se não me engano. Falou? Mais para cá. O North tem um livro em que ele estuda várias civilizações ao longo da história, né? E a conclusão dele é que a qualidade institucional é um fator fundamental no sucesso dessas civilizações, sucesso ou insucesso dessas civilizações, né? Isso é um negócio complexo, mas há um elemento importante do ponto de vista econômico, que é o seguinte: você pode enxergar as instituições, desde a Constituição, o conjunto de leis, regulamentações, etc., né, normas de conduta e tal, como uma matriz de incentivos e desincentivos, né? Certas coisas são premiadas e certas coisas são penalizadas. Do ponto de vista que nos interessa aqui, uma coisa fundamental é se essas instituições premiam o esforço, a iniciativa, a inovação, a produção, ou privilegiam a distribuição da renda, né? Ou seja, a apropriação da renda já gerada, que é o que a gente chama de rent-seeking, né? E no Brasil nós temos inúmeros exemplos de rent-seeking na nossa matriz institucional, né? Quer dizer, nós estamos privilegiando ao longo... Isso não é recente, hein? Isso vem de, sei lá, longa data, né? Nós estamos privilegiando a apropriação, quer dizer, a caça à renda, né? Uma renda já gerada, do que a criação de renda nova, né? Isso é fatal para o desenvolvimento econômico, né? Quer dizer, isso significa que os esforços das pessoas vão se dirigir para se apropriar de renda e não para criar renda, né? Isso é um negócio terrível, né? Isso se revela, né, quando a gente pega a composição. Isso é uma coisa aproximada, não é uma coisa contábil, né, mas é mais ou menos dá o sentido do que eu quero dizer, né? A composição da despesa pública no Brasil, os 3 níveis de governo, né? O setor público gasta algo tipo 40% do PIB, transferências de renda são 23% do PIB, a produção de bens e serviços propriamente públicos, né, que é a função principal dos governos, que é prover bens públicos, né, é apenas 15%, o investimento é 2%. Então, o Brasil virou um transfer state, né, quer dizer, é um estado de transferências, que o governo tira de alguém que produz e dá para alguém que não produz. 23% do PIB é essa troca, tá certo? Bom, claro que troca sempre vai haver, quer dizer, mas será que 23% do PIB não é exagero, né? Aparentemente é, né? Se você pegar a Previdência Social, por exemplo, para a proporção de velhos que o Brasil tem, devia estar gastando 8% com Previdência, que é a média internacional, para esse nível essa porcentagem de velhos na população que nós temos hoje. Isso vai crescer no tempo. Mas hoje é 8%, nós estamos gastando 13%, quase o dobro, tá certo? Não é? Você tem aí 5 pontos de PIB que você poderia estar dirigindo a outras coisas, tá certo? Não é? Da mesma maneira, esses programas sociais, não tem ficado claro se esses programas são realmente produtivos, no sentido de serem temporários, quer dizer, aquela história da porta de saída, né? Quer dizer, você subsidia o sujeito durante um tempo na expectativa de que ele se equipe para poder enfrentar por conta própria o mercado, né? Aparentemente isso pelo menos não tenho visto avaliações desse tipo, tá certo? Então, nós temos um setor público que é pequeno do ponto de vista das suas funções básicas, né? E o setor público é muito grande do ponto de vista distributivo, né? E isso tem implicações políticas óbvias, né? Quer dizer, os políticos vivem disso, tá certo? Quer dizer, você cria uma massa de manobra política, né? Na medida em que você aumenta essas transferências para
para essas populações ou esses grupos sociais que você acha que são meritórios, né? Pode até ser, tá certo? A questão não é o juízo de valor aqui, é a questão da eficiência econômica, ou da ineficiência econômica que esse negócio produz, né, no país, tá certo? Então, com uma composição de Estado desse tipo, né, eu me arriscaria a dizer que não tem solução, tá certo? Quer dizer, esse padrão de alocação de recursos no setor público, a meu ver, pelo menos, isso é uma opinião minha, não é? Condena o Brasil a um atraso permanente. Quer dizer, essa divergência de renda a que eu me referi antes. Sabe? Bom, pensando ainda no longo prazo, só para terminar essa parte, que tipo de agenda você poderia imaginar para crescer mais no longo prazo? Porque essa agenda é longa, né? Quando você fala em educação, você está falando em 20, 30 anos, tá certo? Quer dizer, mas alguém tem que pensar em 20, 30 anos na frente, né? Quer dizer, não dá para pensar na eleição do ano que vem só, tá certo? Quer dizer, e isso tem nos faltado muito, né? Talvez até seja um meia-culpa da própria academia brasileira, tá certo? Não pensar o país a longo prazo, né? Ou se pensa, não fala, tá certo? Você vê muito pouca análise desse tipo, né? Geralmente, quando você abre um noticiário nos jornais, um noticiário econômico, principalmente, eu estava comentando aqui antes da palestra, quem está falando sobre o Brasil é economista de banco. Basicamente, economista de banco. Porque o repórter procura ele porque ele está sempre disposto a falar. Entendeu? Agora, ele não procura um cara da universidade que vai ter uma visão mais crítica, não vai atender o sujeito toda vez que ele quiser, tá certo? Então, você criou um viés na discussão pública que não permite você discutir questões de longo prazo, né? Bom, mas de qualquer maneira, eu coloquei aqui 3 itens apenas, essa também é uma discussão infindável, né? Em termos de poupança e investimento, você precisa fazer uma reforma da Seguridade Social. Não tem jeito, né? Tem um amigo meu, que é economista também, que diz que não se preocupe que a Seguridade Social vai destruir o Brasil. E vai destruir o Brasil. E se você projetar isso aí, em 20 anos, 30 anos, acabou o Brasil. Você vai viver para pagar a Previdência Social. Tá certo? O sistema é absolutamente... E, no entanto, é um tabu, né? Você não consegue discutir esse assunto, né? Os poucos economistas que conseguiram produzir propostas, né, de reformas moderadas desistiram, porque não tem, a coisa não anda, não é? Mas é um ponto fundamental, tá certo? Em algum momento nós vamos ter que enfrentar esse problema. A criação de poupança governamental, né? Existem vários trabalhos recentes mostrando que a melhor coisa que o governo poderia fazer para melhorar a situação do país e, por exemplo, reduzir juro real no Brasil, né, que sempre foi muito alto, é gerar poupança pública. Se ele gerasse, hoje ele despoupa algo tipo 2,5% do PIB, né? E talvez até mais, porque ele está fazendo uma série de jogadas contábeis, né, que você nunca fica sabendo direito o que está acontecendo, né, na contabilidade pública, né? Mas, enfim, suponha que ele despoupe 2% do PIB, ele passe a poupar 2%. A poupança interna vai de 17% para 21%. Pô. Você pode investir 24% do PIB, não mais 18% ou 20%, certo? É um negócio fantástico a resposta que esse negócio produziria do ponto de vista do crescimento econômico, né? A poupança privada já é mais complicado, né? Porque depende... A Previdência pode ajudar, uma reforma da Previdência, uma reforma do sistema tributário também ajuda, não é? E, sei lá, talvez outras coisas. Você... Por exemplo, no caso do sistema tributário brasileiro, né? O sistema hoje está arrecadando 37% do PIB, né? Um sistema tributário normal no Brasil, existe também estudo sobre isso, né? Arrecadaria, quer dizer, o que é um normal? É um sistema composto basicamente de 3 impostos: renda, consumo e propriedade, né? Renda, consumo e propriedade. Definam como quiser, especialmente imposto de consumo, mas é mais ou menos isso aí, certo? Esse tipo de coisa renderia para o Estado
nada mais do que 25% do PIB. Né? Para gerar 37%, você precisa criar um monte de distorções, imposto sobre imposto, explorado 2, 3 vezes a mesma base tributária, e assim vai, quer dizer, cria esse inferno, não é? Tributário, para gerar uma receita que permitisse a esse transfer state continuar crescendo. Não é? Isso, no fundo, é isso que... Porque a parcela de produção de bens públicos não aumentou, tá certo? O que aumentou foram as transferências. Não é? Bom, na área do trabalho, já falamos na educação, a reforma da CLT é um velho assunto, né? Não precisa falar. Em termos de produtividade, aqui eu acho que tem duas coisas que poderiam ajudar. Né? A primeira é reformular o BNDES. Né? Não faz sentido. O governo federal, de 2008 para cá, estou falando de 4 anos, até o fim do ano passado, 5 anos, transferiu para o BNDES 377 bilhões de reais. Dívida pública. Né? Emitiu títulos de dívida pública e entregou para o BNDES para ele fazer financiamento de investimentos. E entregou ainda para a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, mas principalmente para a Caixa, 410 bilhões de reais. Mais do que para o BNDES. Para financiar consumo, tá certo? É dinheiro de dívida pública também. Então nós temos aí quase 800 bilhões de reais de dívida pública, de 2008 para cá. Não é? Isso é uma coisa que ninguém sabe. Mas está nas contabilidades públicas. Quer dizer, dá para você chegar lá e olhar. Não é? 800 bilhões de reais para BNDES, Banco do Brasil e Caixa. Não é? Ora, será que não seria muito melhor o BNDES se concentrar em financiar tecnologia, quer dizer, pesquisa e desenvolvimento, que é onde tem externalidade, é onde tem a taxa social de retorno é maior do que a taxa privada de retorno, e não ficar distribuindo dinheiro para os campeões do BNDES, né? Que nós estamos vendo o que está dando, tá certo? Tem aí da última semana, é um belo exemplo de um campeão, tá certo? E o outro negócio que é fundamental, eu sei que aqui é difícil tratar desse assunto, mas eu acho que a indústria brasileira chegou num ponto, né, em que ou ela se integra internacionalmente ou ela vai acabar sumindo, quer dizer, ou quase sumindo. Né? Então, aquela coisa da integração internacional, uma integração competitiva, séria, né, bem feita, né, que poderia, inclusive, ser financiada pelo BNDES também, né, poderia render muitos frutos no longo prazo. Né? Ou seja, aquela coisa do protecionismo tacanho, né, que a gente sempre viveu, né, eu acho que já faz parte do passado. Quer dizer, ou a gente se integra no comércio mundial, né, de uma forma muito mais ampla e muito mais profunda, ou não tem solução. Quer dizer, você vai ficar à margem do processo. Né, quer dizer, inclusive do ponto de vista tecnológico. Né. Então, são temas difíceis, né, mas eu acho que vale a pena a gente levantar essa bola de vez em quando. Bom, deixa eu só mostrar aqui, eu não tinha mostrado esse gráfico antes, mas é um gráfico que todo mundo conhece, né? Mas só para fazer duas observações. Quer dizer, se a gente admitir que o potencial nosso é 3%, nos 3 últimos anos, né, admitindo que em 2013 nós vamos crescer 2,5%, o pessoal está duvidando já, né? Tem gente falando em 2%, certo? Ou menos ainda, né? O tempo dirá, certo? Então, nesses últimos 3 anos, estamos crescendo abaixo do nosso potencial. Mas nesse período passado, nós crescemos acima do potencial. É isso que deu a falsa sensação de sucesso da política econômica do PT, do Lula, né? Originalmente, tá certo? Que foi seguida, obviamente, pela Dilma Rousseff, tá certo? Mas é preciso considerar que esse período de crescimento mais forte, até 2008, foi resultante do boom mundial. Não é? O boom mundial criou ganhos para o Brasil em termos de troca, liquidez internacional, entrada de recursos externos, etc., excepcionais, que não iam se repetir de novo. Não é? Isso perdoou qualquer defeito da política econômica. Entende? Quer dizer, foi possível esse relativo sucesso da política econômica enquanto durou o boom mundial. Quando a situação reverteu a partir de 2008, 2009, né, acabou. Quer dizer, ainda 2010 ainda foi um ano de recuperação, né, mas foi uma coisa isolada. Né. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, aquela história do voo da galinha. Né, quer dizer, nós estamos feito voo de galinha. Né. Você consegue crescer 4,5% na média desse período aqui, né,
e depois cai para 2, 2,5. Depois de poucos anos a coisa se esgota. Então, o que aconteceu com a política econômica que gerou essa situação? É uma interpretação minha, tá certo? Não sei se isso está na cabeça do pessoal que fez, né? Não, desculpa, não é isso. Nós temos uma situação muito complexa no curto prazo, não é? Que pode ser caracterizada por essas várias itens aqui. Primeiro, a percepção de que a política econômica praticada pelo PT, as opções de política econômica que eles adotaram, já a partir de 2004, 2005, e com mais ênfase a partir da crise financeira de 2008, não deram resultado. A minha interpretação é basicamente o seguinte: esse pessoal, a cabeça deles, não é, deriva de uma matriz marxista-kalekiana. Né? Kalecki foi um economista polonês dos anos 40, por aí, né, que tentou trazer o marxismo para ter relevância do ponto de vista econômico, não é? Então ele construiu um sistema hidráulico, né? Que você aperta aqui e sai ali, tá certo? É um negócio que não tem comportamento no sistema dele, né? Quer dizer, é uma física sem aleatoriedade, tá certo? Então, qual era a ideia? A ideia falou: nós vamos atacar o consumo, quer dizer, vamos alavancar esse consumo do país, e com isso você vai ter uma resposta política fantástica, né? Tá certo? Você vai incorporar novas pessoas no mercado e tudo mais, e isso realmente aconteceu. Quer dizer, algumas contas que você faz mostram que o mercado interno brasileiro, quer dizer, o mercado de consumo brasileiro, dobrou de tamanho em 8, 9 anos, que é um negócio extraordinário, tá certo? Não é? Então, qual era a ideia? Bom, eu vou privilegiar o consumo, né? O consumo vai trazer o investimento atrás, e o sistema vai se propagar indefinidamente, né? É o círculo virtuoso, né? Tá certo? Eu dou o impacto inicial no consumo via crédito, na expansão do crédito, expansão das despesas públicas, etc. E com isso você vai ter a resposta do investimento, mas a resposta do investimento não veio. O Brasil, nesses anos, não investiu nada mais do que já vinha investindo antes. Tá certo? A despeito dos 400 bilhões do BNDES, da Caixa Federal, etc., não aconteceu nada do ponto de vista de investimento, entende? E eu acho que isso matou a política, porque a dinâmica não funcionou, né? Quando esse surto de consumo se esgotou, eu não tinha o que fazer mais, era embicar para baixo, tá certo? Que é o que nós temos visto no governo da Dilma, né? Ela acabou pagando o pato, né? Por um negócio que foi montado atrás, tá certo? Então nós temos hoje um quadro complicado, né, de estagflação, né, quer dizer, um crescimento muito baixo com inflação em alta. É uma combinação terrível, né, para qualquer policy maker, né, quer dizer, é um dilema terrível, né. O déficit crescente na conta corrente do balanço de pagamentos, né, a estagnação das exportações, quer dizer, tudo indica que esse déficit em conta corrente vai continuar crescendo. Ele já está hoje em 3% do PIB, poderá chegar a níveis superiores, o que coloca o Brasil, de novo, com uma certa vulnerabilidade, nada a ver com o passado, né? Mas uma certa vulnerabilidade no sentido de precisar de capital estrangeiro, de portfólio, né? Não investimento direto, para fechar o buraco, ou então perder reserva. Tá certo? Quer dizer, já esse ano, em 2013, provavelmente o fluxo de investimento direto líquido para o Brasil não vai fechar o buraco da conta corrente. E vai precisar de dinheiro de portfólio, quer dizer, entrada de capital, de arbitragem de juros, etc. Né? O que também, com uma situação de crise de confiança, é discutível. Né? O governo já zerou IOF nas operações cambiais para melhorar
arbitragem, vamos ver se isso aí funciona. Dá para perder reserva? Dá. O Brasil tem 370 e tantos bilhões de dólares de reserva, né? Dá para perder 70 bilhões de dólares de reserva numa boa, não sem problema nenhum, né? Mas eu não sei que sinal isso vai trazer, né? Que se você está entrando numa situação desse tipo, né? Seria até saudável perder um pouco de reserva, mas desde que você pudesse controlar isso, né? Então, com isso tudo, o câmbio vai continuar subindo, tá certo? Entende? Quer dizer, a tendência do câmbio é para cima, né? O que agrava o problema da inflação, né? Porque você bate na inflação de volta, né? O governo queria que o câmbio subisse de uma certa maneira para melhorar as exportações, mas não queria que subisse tanto, né? E, tanto que está intervindo para tentar frear um pouco esse processo, né? Com medo do impacto inflacionário da coisa, né? E, finalmente, a crise de confiança, né? Isso talvez seja o pior de tudo, né? Porque os agentes econômicos internos e externos perderam a confiança, né? Vocês têm acompanhado aí os editoriais do Economist, do Financial Times, a avaliação das agências de risco, e assim vai. O grau de confiança, né? O Humberto estava falando, o grau de confiança dos empresários que caiu, né? Olha, perdeu a credibilidade da política econômica, né? E perdeu por uma razão compreensível. Quer dizer, primeiro, você fez intervenções desastradas em vários mercados importantes, né? Só pensando em gás, petróleo e energia elétrica, né? Criou uma confusão que talvez não tivesse sido necessária, né, nesses dois mercados importantes, que tinha perspectiva, inclusive, de entrada de capital, né? Você eliminou o regime de metas de inflação, que dava previsibilidade para a política monetária. Você não tem mais previsibilidade para a política monetária. Começaram a inventar coisas na área fiscal para escamotear o superávit primário, né? E o câmbio passou a ser administrado. Então, quer dizer, eu estou numa situação de arbítrio muito maior, de discricionariedade muito maior do que eu estava no passado. Isso abala a confiança dos mercados, né? Bom, então, só para fechar isso aqui, o que dá para fazer no curto prazo, né? Eu posso estar enganado, mas da maneira como eu vejo a situação, eu vejo dois caminhos possíveis, né? E um desses caminhos eu acho que conduz a um desastre maior no médio prazo. Outro pode ser melhor, mas vai ter problemas no curto prazo, né? É sempre bom a gente, quando acontece um negócio desse no Brasil, dá uma olhada na Argentina, né? É o negócio do efeito Orloff, tá certo? Porque o que aconteceu na Argentina? A política deu errado, né? Tinha que dar, né? Não tinha jeito. Mas eles radicalizaram a política, certo? Introduziram controles cambiais, escamotearam os índices de preço, né? Controle de preço, congelamento de preço, quer dizer, uma coisa que dos anos 60, 70, mas estão fazendo, tá certo? Não vai funcionar? Claro que não vai funcionar. Mas o governo se vê numa situação política que ele tem que fazer, né? Não sei, dá a impressão que é uma fatalidade que ele radicalize ainda mais, para tentar se sustentar no poder, né? No caso do Brasil, nós estamos muito longe disso, né? Mas essa primeira vertente seria mais do mesmo, né? Bom, a eleição está aí, tá um ano e pouco, tá certo? Não dá tempo de fazer uma guinada, né? Então, nós vamos empurrar com a barriga, né? Empurrar com a barriga, eu vou dar subsídios ao consumo, quer dizer, você vê que a Dilma anunciou agora, o mês passado, aquele programa Minha Casa Melhor, né? 17 bilhões para financiar bens de consumo, né? Para móveis e eletrodomésticos, né? Para o pessoal, computador e tal. É um volume de dinheiro importante, tá certo? Né? Que o pessoal já está recebendo os tais cartões de crédito lá, né? Mais renúncia fiscal, tá certo? Portanto, né? Abrir mão de impostos para subsidiar isso ou aquilo, né? Controle de alguns preços básicos, nós estamos falando aí dos derivados de petróleo,
essa coisa da energia elétrica que eu me referi, que são itens importantes, controle de câmbio, né? A contabilidade criativa, né? Que levaria a uma convivência com inflação crescente e crescimento medíocre. Quer dizer, se essa estratégia funcionar, nós teríamos em 2014 um crescimento tão baixo quanto esse ano, 2,5%, sei lá, e uma inflação fugindo da meta, não é? Quanto é difícil, ninguém está pensando numa explosão inflacionária, não tem condições para isso, né? Mas você poderia ir para 7%, 7,5%, quem sabe? Né? Reindexação, o que torna a situação, isso que eu digo, no médio prazo, reverter isso vai ser muito mais complicado, tá certo? Se caminhar por esse lado, né? A outra opção é uma volta à ortodoxia, porque tinha um grande assessor do ministro Mantega, que está fora do governo agora, vocês conhecem ele, o Barbosa? Ele dizia assim, temos que testar os limites. Esse negócio de ortodoxia é besteira. Precisamos testar os limites. Eu não sei o que queria bem dizer, mas testar os limites, deu no que deu. Né? Deu no que deu. Né? Então, a volta à ortodoxia seria combate à inflação, né? Redução das despesas do governo, que é uma coisa que o governo tem falado agora recentemente, né? Que, não, nós vamos cortar, não vamos cortar programa social, hein? Mas nós vamos cortar, onde ninguém sabe. Né? A volta ao câmbio livre, né? Deixa o câmbio andar, né? apesar de ser ruim para a inflação, né? O realismo de preços administrados, quer dizer, então é você gerar uma inflação corretiva, né? Lembra no passado falava assim que não, nós estamos fazendo uma inflação corretiva, né? Porque você tinha controle de preço, numa certa situação você tinha que liberar esses controles de preço, dava uma puxada na inflação, você não, mas isso é uma vez por todas, né? Não vai, tá certo? É só uma, né? E geralmente não era, né? Porque indexava tudo e aí a coisa ia embora, né? Entrou com inflação, lembra? Quando entrou o plano real, no começo entrou com inflação, exatamente para corrigir mesmo. Antes do real, né? Naquele semestre anterior. Né? Era justamente para evitar o resíduo, né? O carry over. Né? E em boa parte conseguiu-se. Né? Então, e essa inflação corretiva no curto prazo, mas cadente no médio prazo, se as coisas funcionarem, né? Um crescimento mais baixo, talvez até comprar uma recessão no curto prazo, em benefício de sair da enrascada. Né? Mas é uma enrascada, a meu ver, difícil, tá certo? Não é fácil sair dessa. Né? Esse novo caminho é um caminho difícil também, politicamente, para o governo, porque 1 ano e pouco não dá tempo de você reverter a situação. Né? Suponha que você troque a equipe agora e anuncia uma nova política, etc., etc., quanto tempo você vai aguentar um negócio desse? Sem resultado. Né? Porque a inflação vai subir e o produto vai cair. Aí, que nem eu tenho comparado isso a uma situação parecida, claro, muito menos grave, do que os países europeus que estão lá, na Grécia, Portugal, Espanha e tal. Você precisa fazer austeridade fiscal, mas isso vai produzir mais recessão. Né? E não estão produzindo inflação, porque a inflação é muito baixa na área do euro, tá certo com isso. Politicamente, a gente vê como é difícil você... Né, você tem manifestação na rua, você tem... É complicado um negócio desse. Né? Então, eu não sei o que pensar, quer dizer, eu não sei para onde vai, tá certo? Nesse ano e meio que falta aí até o próximo governo, né? Para que direção a gente vai? Talvez fique no primeiro cenário. Né? Eu vou empurrar com a barriga, vamos acomodando aí e tal, apagando o fogo, etc., e ver até onde a gente consegue empurrar, né? Que é uma solução à la Argentina. Né? Outra vez, menos radical, muito menos radical do que... vai toreando esse negócio aí e ver o que dá. Né? Agora, os problemas fundamentais de longo prazo precisam ser lembrados. Alguém tem que pensar nisso, tá certo? Porque senão nós vamos ficar patinando. Né? Se não tiver gente pensando 30 anos na frente, nós não vamos para lado nenhum.
Tá certo? Esse é um problema sério no Brasil. Né? E não é só a classe política que não pensa, a academia também não está pensando isso, pelo menos não está articulando esse negócio. Tá certo? Isso é sério. Né? Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, Sr. Humberto, a vocês todos, a oportunidade de participar aqui desta reunião ao lado do querido Martoni. É um momento que exige muita reflexão, né? Nós estamos com acontecimentos inusitados, profundos, dificilmente nós vamos conseguir enxergar tudo o que eles podem representar. Temos que começar uma reflexão, mas estamos diante de um quadro extremamente complexo, realmente. Eu vou tentar caminhar um pouco nessa direção, sem tornar mais pessimista o quadro que o Martoni já lhes transmitiu. Eu temo que, no final, talvez uma sopinha de Lexotan ajude. Né? Eu não vou tentar falar de tudo o que aconteceu. Vou colocar 3 ou 4 pontos assim, que nós possamos, que nos possam servir como balizamento para uma reflexão. Né? A primeira pergunta, evidentemente eu vou começar das manifestações, mas a primeira pergunta que me ocorre é se isto é efêmero, é passageiro ou não. Né? Então, eu posso imaginar, eu começaria dizendo o seguinte, manifestações estão ocorrendo por toda parte. Né? O Martoni, no último quadro que ele comentou, mencionou as reivindicações na zona do euro, né? Na Grécia, na Espanha, mais do tipo sindical, de funcionalismo público. Não é dessas que eu estou falando do tipo nosso. Né? Do tipo nosso, assim, meio explosivas, meio inesperadas, tem acontecido em muitos lugares. Né? Basicamente em países árabes ou em países de desenvolvimento médio. Mas a primeira de que eu me lembro desse tipo aconteceu em 2003, no subúrbio de Paris. Né? E que no ano seguinte se alastrou para a França inteira. Era um negócio de botar fogo em automóvel. Eu estava lá, era um negócio dantesco, a questão de imigrantes, de raiva dos serviços públicos, raiva da discriminação que eles sentiam no tratamento por parte da administração. Dali para frente tivemos vários casos. Né? Depois veio a chamada Primavera Árabe em vários países, e um pouco simultaneamente com a nossa, houve a questão na Turquia. Quer dizer, manifestações desse tipo têm ocorrido. Né? Parece haver um denominador comum, mas o processo não é igual, quer dizer, o disparador não é igual. Né? Na Turquia, por exemplo, até onde eu pude me informar, com um pouquinho de habilidade, o governo teria contornado o problema, né? Não contornou porque não quis, né? Ele radicalizou. Havia a ocupação de um parque que é muito querido pela população de Istambul, onde o governo se propõe a permitir a construção de um shopping center e de um museu militar. Não tem o menor cabimento. Né? A cidade tem 800 shopping centers, é perfeitamente negociável. Foram radicalizando até que o negócio se alastrou. Né? Então, eu acho que existe o potencial para muitas primaveras pelo mundo inteiro, né? Em muitos países. Elas podem ocorrer com feições diferentes, momentos diferentes, com mais violência, menos violência, então não sabemos, é muito difícil prever. Mas eu creio que digamos assim, o combustível está ali, e no Brasil também. Né?
No Brasil, se nós estivéssemos atentos, talvez muita coisa que acontece longe do centro já estivesse sinalizando isso. Né? Quase toda semana queima um ônibus em algum lugar, às vezes é banditismo, às vezes não é. Enfim, alguma coisa está acontecendo há bastante tempo. Dessa vez houve como é que eu diria, a ignição, né? Houve o fio desencapado que tornou a manifestação enorme, e um fator importante nesta exponenciação, né, do motivo inicial foi, evidentemente, a internet, redes sociais. Nisto, o nosso caso é muito parecido com o do mundo árabe, onde essas coisas tiveram um papel muito grande. Então, antigamente, né, o pessoal de extrema esquerda, que nem o Martoni, brincando, para arranjar uma manifestação, era uma mão de obra, né? Tinham que se comunicar meio secretamente, levar um pedaço de papel, veio o DOPS. Hoje não precisa mais disso. Pela rede social, telefone de celular, você arma um negócio lá no Maranhão, lá no Ceará, com a maior facilidade. Ocorre a primeira, se ela tiver um certo poder de fogo, a televisão não tem como não cobrir uma manifestação. Né? Se lembra que no tempo das diretas já, a Rede Globo demorou a colocar ao vivo uma manifestação. Hoje não tem mais jeito. Ela colocou no intervalo dos jogos. Já tinha cenas das manifestações. Nós vivemos, então, um mundo em que há um caldo de cultura, né? de motivos não faltam, por toda parte, há problemas sociais, transporte e do diabo a quatro. Motivos não faltam. Facilidade de mobilização é enorme, não precisa nem de grandes lideranças, nem nada. Vem a televisão, o rádio, e validam o que as pessoas estão ouvindo dizer. Né? Estão ouvindo dizer que tem uma manifestação na Paulista. A televisão vem e mostra. Então, as pessoas já se dispõem, porque não é meia dúzia. Né? Estão falando de 5 mil, 10 mil, 15 mil. Então, isso aumenta o efeito. E, em último lugar, estou só aqui aquecendo as ideias, em último lugar, há uma mudança profunda nos tipos sociais envolvidos. A sociedade de hoje é muito diferente. Quando a maioria de nós aqui, não as mulheres que são jovens, mas a maioria de nós aqui, na nossa adolescência, a situação era assim: a classe média de gravata, profissional liberal, nem pensar, não vai à rua. Médico protestando na rua, mas nem hipótese alguma. Né? Os trabalhadores da indústria, dos setores organizados, sim, com a bandeira do sindicato. Né? E o pessoal abaixo disso morava na periferia e não se sentia com ânimo para tentar, não entendia o que estava acontecendo, a autoestima era muito baixa. Então, no fundo, o script era muito simples. Né? Agora não, você olha a cena na rua, é quase um retrato do Brasil. Falta muito pouco para chegar a todas as classes e para ser uma amostra de todo mundo. Então, é um quadro de uma extrema complexidade, e aqui eu quero chegar a um começo de resposta à pergunta que eu mesmo fiz. Não é? Eu acho que é mais prudente nós imaginarmos que vai continuar. Vamos explorar em que termos, mas imaginar que vai desaparecer, assim, nunca mais vai ocorrer, vai levar 3 anos, não, isso não vai acontecer, acho que não. Nós até podemos imaginar, assim, né, você tem enfim, do céu, do inferno, de algum lugar vem um raio que dispara esse processo. Então, o protesto sobe, chegou no pico, em certo momento ele cai, mas ele cai assim, ou ele cai assim. São coisas muito diferentes do ponto de vista político. Se cai lá embaixo e acomoda no nível anterior, significa, então, que o pessoal enjoou de protestar, desanimou, se sentiu, já se vingou dos poderes públicos e hibernar outra vez. Né? Se é um quadro de declínio lento, eu diria que é um quadro propício a uma racionalidade política. Ele dá tempo ao sistema político para responder com começo, meio e fim, né? Mas não desarma o protesto, porque, infelizmente, essa é uma verdade também. O protesto foi necessário para fazer o pessoal se mexer. Né? E eu não estou nem convencido de que tenha se mexido. Mas agora, se ficar uma coisa intermitente, aí é complicado. Né? Eu acho que aí conecta
bastante com seu quadro de poupança, investimento estrangeiro. Quer dizer, já havia muitas razões dificultando o aumento dos investimentos. Se for um país cronicamente instável, que a quase todo momento tem manifestações, tem vandalismo, né? Aí entram dois componentes. Entra o medo natural, que não é só do empresário, é de qualquer pessoa, de um país instável, né? E entra o viés, o viés, como é que eu diria, político, que necessariamente existe. Ninguém vai à rua protestar por austeridade fiscal. As pessoas vão protestar por gasto, né? Então, se você precisa de uma política fiscal mais austera, isso aí não ajuda, né? E quanto mais houver, menos ajuda, isso não há dúvida alguma. Então, eu acho que esse é o nosso primeiro ponto. Convinha também nós colocarmos aqui na nossa gamela inicial o caráter nacional do protesto. O Brasil, eu acho que no Brasil, uma coisa que de certa forma retardou o aparecimento de protestos desse tipo é que nós somos um país multicêntrico, né? Quer dizer, é diferente de você estar, por exemplo, na Argentina. Na Argentina, qualquer coisa que tenha acontecido acontece em Buenos Aires. Na França, qualquer coisa que tenha acontecido acontece em Paris. Ninguém começa um protesto na França, lá em Marseille ou em algum lugar. Então, no Brasil, a imagem que nós tínhamos aqui é Rio e São Paulo, basicamente, até chegar a Salvador, já acabou o protesto, né? Bom, vocês viram que este ano, pela velocidade dos instrumentos de comunicação, nós vimos que há um país multicêntrico que dificulta o protesto, criou-se, para confrontá-lo, criou-se uma tecnologia multicêntrica, pequenas movimentações locais que, de repente, se tornavam gigantescas. Vocês devem ter visto a cena do Caminho do Mineirão, em Belo Horizonte, 80 mil pessoas. No Recife, tinha uma manifestação enorme. E mesmo em cidades médias do interior, Londrina, não sei o quê, enormes manifestações. Então, eu diria, os impedimentos, ou os retardamentos que, de certa maneira, dificultavam o protesto no Brasil, parece que não dificultam mais, né? Uma outra consideração que a gente pode fazer é que, com o regime democrático em funcionamento, por um lado, as pessoas se sentem mais seguras, né, para manifestar. A integridade física não está em jogo a cada 10 minutos. Então, teoricamente, você tem mais protesto. Mas acontece que o regime democrático dilui os alvos, joga, digamos assim, coloca pressões cruzadas que acabam diluindo e dificultando o protesto. Por exemplo, digamos aqui, em São Paulo, o cidadão que votou no Fernando Haddad, ele gostaria de protestar, mas a prefeitura, afinal de contas, é o partido dele, ele fica um pouco sem saber se vai ou se não vai. Mas então vamos protestar contra o Alckmin, mas aí o Tucano não vai, porque, afinal de contas, querem desgastar o Alckmin. No regime democrático, você tem essas pressões cruzadas todas. Você pode multiplicar isso por um número qualquer, N, e você vai ver o que eu estou tentando dizer. O regime democrático dilui entrecruzando as questões. Agora, esse obstáculo, que é obviamente muito grande, como é que você faz uma manifestação desse tamanho, com um pouco de violência, num país que, obviamente, não está impondo restrições de nenhum tipo ao protesto? Mas mais ainda, quer dizer, em que há partidos diferentes no poder conforme os níveis da federação, é uma complicação grande. Mas, de alguma maneira, as manifestações conseguiram trafegar aí dentro, começaram com uma questão aparentemente pequena, mas muito conveniente como nervo sensível, né? O transporte público. Quem é que não se chateia com isso? Então, começando dali, passou-se para o negócio do gasto público, tem dinheiro para a Copa, mas não tem dinheiro para não sei o quê, e foi indo. É claro que ninguém saiu com uma bandeira abaixo da inflação, mas porque a inflação digamos assim, é um conceito relativamente abstrato, mas o preço das coisas, sim. Então toda a agenda foi posta em discussão. Dadas essas variáveis todas, eu me inclino, então, a pensar. Primeira conclusão provisória para a nossa discussão é que
é que, não, nós estamos diante de um quadro do século XXI. Isso é o século XXI, na maior parte do mundo. Os protestos tradicionais, os movimentos tradicionais, o partido de esquerda, o partido comunista, o partido socialista, isso é que provavelmente está defasado, né? Muito mais provável agora é a manifestação com um certo jeito anárquico. É difícil de negociar, porque não tem uma agenda definida antes do fato, não tem líderes visíveis, mas os sistemas políticos vão ter que aprender a trabalhar com isso, porque eu acho que isso é parte da paisagem. O que vai variar é a quantidade, digamos, o impacto, a violência. Então, aí, como é que eu diria? A este raio que vem e que provoca a manifestação, ele é refratado por diversos fatores. Então, eu passo a esses para ver se nós conseguimos chegar a alguma outra conclusão. Qual é a primeira e principal refração desses raios que vêm? São as carências sociais multiplicadas pelo PIB. Você tem um quadro pavoroso socialmente, não tem crescimento, não tem jeito. Quer dizer, o estupim está aí. E para continuar a haver uma turbulência, não custa muita coisa. Em segundo lugar, eu ia usar a palavra legitimidade, mas o Martoni falou na confiança no governo, é basicamente a mesma coisa que eu quero dizer. E neste item nós podemos fazer uma subdivisão, quer dizer, a legitimidade das autoridades executivas, né, do presidente, do governador e tal, e das instituições, num plano um pouco mais geral, quer dizer, o Congresso e a classe política que o habita, né, o grau de confiança, e não é só confiança, é o grau de afeição ou desafeição que existe em um determinado país, em um determinado momento, a respeito da sua classe política. Eu aqui, então, eu vou aqui apostar, eu vou fazer uma aposta arbitrária, irresponsável, só para a gente poder discutir. Eu duvido muito que a doutora Dilma Rousseff permaneça viável como candidata à reeleição. Se eu estou certo na minha premissa anterior. Se eu acho que os movimentos continuam e que o governo não tem jogo, não tem como responder, a resposta que ela tentou não está sendo aceita nem pelo PT, eu não vejo. Eu acho que ela está sendo isolada. Isso começa, então, a mudar o quadro sucessório. Daqui a 15 dias eu posso estar errado. O João Santana disse hoje que daqui a 4 meses ela volta ao patamar anterior, um pouco otimista, mas enfim, eu começo a achar que o quadro sucessório vai mudar. Ele pode mudar entrando Lula, né, no lugar dela. Evidentemente, eu acho que o Lula tem toda a chance de ganhar, apesar de todos os pesares, pode ganhar até no primeiro turno, mas no fundo, do ponto de vista que o Martoni estava falando, eu me pergunto se faz realmente tanta diferença, porque se nós precisamos de escolher entre aqueles dois caminhos, quer dizer, um leva direto para Tereza Kirchner, o outro leva para o Menem. Né? Ele vai ter que usar o aplauso das ruas para fazer uma reforma e para cair daqui a 5 anos. Então, do ponto de vista da substância, entra uma questão eleitoral, de preferência, mas eu creio que não estamos chegando ao miolo econômico da questão por esse caminho. Eu não vejo no Lula cabeça, nem capacidade de articulação para este tipo de situação. Né? O Lula entrou no governo com o barco andando, a casa razoavelmente arrumada, houve o crescimento internacional, a taxa de crescimento foi lá para cima, e ele saiu antes do barco fazer água. Né? Ele entrar já com o barco fazendo água é uma questão diferente. Né? Aí é mais o Alfonsinho, quando voltou na Argentina, o próprio Getúlio, quando voltou em 50. Né? O Getúlio do Estado Novo era um, do 50 era outro. Era um país conflagrado, difícil, os sindicatos contra ele, o Partido Comunista contra ele, e complicou. Nós não sabemos, aí já é especulação, não adianta a gente fazer. Agora, se for um candidato de oposição eleito, melhora alguma coisa? Bom, primeiro eu acho que os candidatos de oposição falados até agora, o Aécio, a Marina e o Eduardo Campos, a soma deles leva
facilmente ao segundo turno. Né? Agora, isso não quer dizer que eles tenham empolgado, que eles tenham tocado num fio sensível da sociedade. Acho que está muito... E caso um deles seja eleito, nessa condição atual, quer dizer, ainda sem um discurso, sem uma sinalização mais efetiva, eu também não vejo um grande avanço em termos de resposta econômica. Mas, claro, eu estou antecipando temas. A legitimidade das instituições em geral. Aqui está um tema importantíssimo e de uma extrema complexidade. Este aqui eu acho que é bom a gente prestar atenção. Eu vou tentar explicar por quê. Aqui o prestígio dos políticos, etc., lá para baixo do trilho de bonde, é óbvio, né? Isso não precisa nem falar. Que as respostas ensaiadas de tempos em tempos, inclusive a reforma política, é perda de tempo, eu não tenho a menor dúvida. Né? E ainda mais plebiscito, não tenho a menor dúvida. Se você se lembra, eu trato desse assunto aqui nas nossas discussões ali no COPS há uns 20 anos. Já falei disso dezenas de vezes, em condições muito mais favoráveis do que essa. Não vejo. Há políticos favoráveis ao plebiscito tentando se convencer de que o eleitor pode responder com um certo senso com uma certa compreensão, mais perto, com uma certa compreensão, há uma pergunta, por exemplo, sobre voto distrital misto. Eu lhes digo, mas não lhes digo especulando, não, lhes digo por experiência de pesquisa que fiz dezenas de vezes. 80% dos deputados não sabem. Entende? É ponto final. Peça a uma amostra qualquer, 10, 15, 20 deputados. Escreve para mim em 5 linhas o que é o sistema misto alemão. O sujeito vai ficar branco, meia dúzia, sabe? Eu não estou criticando ninguém, compreende? Eu não estou falando mal. Não estou chamando ninguém de ignorante, o assunto é extremamente técnico, é só isso que eu estou falando. Né? O eleitor é um imbecil porque não sabe? Não é função dele saber. Né? Quem tem que articular as leis técnicas, as leis do funcionamento das instituições são subcomissões, pequenas comissões, juntando técnicos com políticos, assim no mundo inteiro, porque vai ser diferente aqui. Como é que foi que os alemães fizeram o sistema distrital misto na Alemanha em 46, 47. A Universidade de Mannheim apresentou uma parte do projeto, a de Heidelberg apresentou outra parte, levaram as duas, o Adenauer estava acompanhando de perto, junto com os líderes da social-democracia, e ali acertaram quase que na conta de chegar um jeito de combinar a ideia proporcional com a ideia distrital. Passou por uma Assembleia de 500 deputados, mas nem remotamente. Isso é loucura imaginar uma coisa dessa. Não há possibilidade. Então, me desagrada muito ser taxativo, sabe? Eu por índole mineira, eu tento ser moderado, mas isto é uma farsa. Eu até prefiro dizer que é uma farsa, porque aí pelo menos haveria um pouco de inteligência por trás. Né? Se eu digo que é uma farsa, tem alguém raciocinando. Eu temo que não seja nem isso. Que seja só uma resposta tola, uma bobagem, uma perda de tempo, e até uma certa falta de responsabilidade também. Não, não se brinca com plebiscito assim. Não. Agora, eu ainda não cheguei ao ponto que eu queria chegar. O que eu acho que é complexo e muito problemático é que o Brasil, e eu vejo isso na universidade, eu vejo no meio dos advogados, eu vejo nas redes sociais, o Brasil de repente, redescobriu o contrato social do Rousseau. Todo mundo imaginando agora que vai ter uma coisa chamada democracia direta, né? Que vai haver um jeito, as pessoas vão se sentar, suponho que no Pacaembu, assim, com uma pauta, né? E vai se governar diretamente. Então, para o Congresso Nacional, o mínimo que dizem é que o Messier Guillotin, se viesse ao Brasil produzir aquele instrumento dele, teria um lucro considerável. Né? É evidente que isso é uma bobagem. Não é? É evidente que é uma bobagem. No mundo moderno,
ainda mais de 50 anos para cá, não existem 10 ou 20 modelos políticos alternativos viáveis, isso 3 ou 4, e olhe lá. Né? Quer dizer, ou você faz uma ditadura militar, tipo soviética, provavelmente Egito agora e tal, ou você faz uma ditadura disfarçada, plebiscitária, assim, um Perón, uma coisa desse tipo, que evidentemente multiplica, exponencia as oscilações do movimento social e quebra o país definitivamente, né? Ou você tenta ser paciente, compreensivo, vai trabalhando pela beirada de maneira incremental para ir pouco a pouco melhorando a democracia representativa, que não é nada muito sexy, mas que pelo menos dá para ir trabalhando. Né? Mas exatamente essa é a ideia que não há no Brasil hoje, que é extraordinário. E que enquanto a mística, enquanto o carisma for da manifestação de rua, só irá. Né? Eu não sei se estão percebendo mesmo. Quer dizer, nós estamos diante de movimentos sociais que tem um lado, a meu ver, até saudável, mas que tem virtualidade extremamente perigosa. Né? Dependendo de quanto se vá nessa direção, a coisa pode desandar para valer. E eu vou tentar concluir aqui só com mais um pensamentozinho para nós podermos conversar. Diante dessas questões tão novas, tão nuançadas, tão subjetivas, o que a elite brasileira pode fazer? A elite no sentido neutro da palavra e amplo da palavra, não só a elite política, os senhores também. Olha, eu acho que é preciso, cada vez mais e rapidamente, começar a fazer aquilo que os estudantes chamam de fazer política. Tá? Conversar, trazer a bola para o chão, procurar e trazer o realismo de volta. Revalorizar, dar sentido positivo, talvez, ao vocábulo negociar, sabe? Buscar uma solução realista e que aproxime as tendências. Enquanto o país ficou em blocos ilhados, assim, o PT e o Lula, os tucanos, a Fiesp e não sei o quê, isso não leva a lugar nenhum. Isso deseduca politicamente, né? E abre uma brecha gigantesca para erros serem perseguidos durante anos e anos e anos a fio. Eu acho que a primeira coisa é realmente trazer o realismo de volta. E olha aqui, eu sou um pouco messiânico, mas eu estou pessimista a respeito disso. Viu? Porque eu acho que hoje a elite brasileira, a política em particular, é tétrica. Né? Eu não desmereço ninguém nas áreas de especialidade. Eu falo no Congresso, tem gente que entende disso, tem gente que entende. Mas a capacidade política de olhar o país, de sentir o pulso do país, eu acho que aquela geração do Tancredo, do Ulisses, morreu toda de uma vez e nos deserdou, né? Porque nós não estamos vendo isso acontecer de jeito nenhum. Certamente a nossa presidente da República não é um caso a se citar contra a minha hipótese. Eu acho que é citar a favor da minha hipótese. Então, eu vou parar por aqui para a gente conversar, mas eu acho que nós temos, num prazo relativamente curto, daqui até o ano que vem, coincido inteiramente com o Martoni, um monte de coisa para fazer, porque se nós não acertarmos a embocadura, não é, do barco, ou então assim, feito um desses Boeings voando, se você erra assim, 1/4 de um grau, você vai parar na Cochinchina. Né? Eu acho bom consertar o mais depressa possível. Era isso que eu queria dizer.